Oi! Vamos continuar lendo Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 4. O capítulo 4 é uma continuação ali do capítulo 3, que foi a cura do coxo. Então, enquanto eles falavam ao povo, quem é esses falavam, né? É Pedro e João. E hoje nós vamos falar da prisão de Pedro e João. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. O chefe era os representantes da força pública, encarregados de manter a ordem do templo, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Por que eles vieram até João e Pedro contrariados? Porque eles negavam a ressurreição de Cristo. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. 5.000 fiéis. Fiéis, literalmente homens. Poderia supor que não contavam nesse número as mulheres e as crianças. Então, 5.000 homens. Aí acrescenta aí mulheres e crianças, é um número bem maior. No dia seguinte, então passaram a noite na prisão. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical, que são os sucessores, né, dessa linhagem. Colocando-os no meio, colocando João e Pedro no meio, perguntaram: com que poder ou com que nome fizestes isso? Fizeste o quê? Fizeste a cura do coxo, é disso que eles estão falando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós, e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. E nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudos e sem instrução, admiraram-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferiaram-se entre si: que faremos destes homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido a todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre os povos, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém desse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. Eles, então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já se passava dos 40 anos o homem que se realizara essa cura milagrosa. Então o coxo tinha em torno de 40 anos já, né? Aí, assim que eles foram libertados, postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhe tinha dito os sumos sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs?
Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Salmos 2, versículo 1. Pois na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel. Nações aqui significa os pagãos, para executarem a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. O que é intrepidez? Com coragem. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com uma grande coragem, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinha vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, o levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. E assim a gente encerra o capítulo 4. Até mais, até o próximo. Te espero!